Grande Deus e Pai, agradecemos pela vida, pela saúde, pedimos que o Senhor nos oriente, nos guie, nos guarde e nos livre de todos os enganos. Nós queremos fazer a Tua vontade e estar contigo lá no céu, coisa mais gostosa, meu Deus. Salva-nos em nome do Teu Filho amado, amém. Vamos lá. Hoje eu vou falar de Daniel capítulo 1. Quem foi Daniel? O nome Daniel quer dizer Deus é meu juiz. Daniel era um jovem, e nesse contexto que a gente vai ler Daniel capítulo 1 aqui, a gente vai ver que Daniel, o povo de Deus, foi levado cativo outra vez para a Babilônia, tá? Então Daniel era um jovem aí de, sei lá, aproximadamente 18, 19 anos. Então vamos ler aqui, ó, Daniel capítulo 1, verso 1. Aí está falando aí, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Sitiou quer dizer o quê? O povo de Deus foi levado cativo pelo rei de Babilônia, chamado Nabucodonosor. Tá bom? Verso 2. O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa dos seus Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Verso 3. E disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes. Verso 4. Jovens, em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Verso 5. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Presta atenção, vamos resumir rapidinho. O povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, e o rei de Babilônia pediu para separar jovens, mas jovens que já tinham inteligência boa, e esses jovens teriam que ser levados ali para o castelo do rei, tá? De Babilônia, e esses jovens iam ser instruídos e educados pelo rei de Babilônia, ok? E o rei determinou que o almoço, janta deles ia ser igualzinho o prato que o rei comia. As iguarias do rei, tá bom? Entenda isso. Verso 6. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esse era o nome dos 4 jovens que também foram levados para o castelo do rei. Esse rei era de Babilônia, mas os jovens eram judeus. Eles foram presos, mas esses jovens foram escolhidos para viver dentro do castelo do rei. Eles eram jovens, então o rei queria educar eles para o uso deles lá no castelo, tá bom? Verso 7. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. O nome Daniel, Ananias, Misael e Azarias são todos nomes judaicos que têm referência ao nome de Deus. Daniel, Deus é o meu juiz. Ananias, termina com Iá, que é aleluia. Misael, Azarias. E quando eles foram levados cativos, o rei mudou o nome deles. Colocou de Daniel Beltesazar, o de Ananias Sadraque, o de Misael Mesaque e o de Azarias Abidnego, tá?
Então presta atenção, foi levado cativo, ia dar a comida do rei e colocou o nome deles conforme os nomes de Babilônia. Verso 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Dos 4 jovens cativos, Daniel pediu para o chefe da cozinha deles assim, ó, eu não quero comer das iguarias do rei e nem quero beber da bebida do rei, tá bom? Isso Daniel falou para o chefe da cozinha do palácio do rei de Babilônia. Verso 9. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Quando Daniel decidiu no seu coração a não comer das iguarias do rei, houve uma decisão de Daniel. Logo que Daniel decide a não comer da comida do rei, o verso fala que Deus achou graça, Deus ficou contente. Deus se alegrou por Daniel não querer da comida do rei, tá? E Deus colocou no coração daquele chefe que ele atendesse o pedido de Daniel, tá bom? Verso 10. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: eu tenho medo, isso é o chefe da cozinha de Babilônia falando para Daniel, eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. A preocupação do chefe da cozinha é o seguinte, ele falou, Daniel, você vai comer essa comida que você quer comer, que eu não sei qual que é ainda, e você pode ficar fraco, e os outros vão ficar forte. Então, você vai colocar o meu trabalho em risco, Daniel. Ok? Verso 11. Então disse Daniel ao chefe da cozinha, que havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Verso 12. Experimenta, peço-te os teus servos 10 dias que nos dê legumes a comer e água a beber. Tá bom? Eu gostaria que você prestasse bastante atenção na história, e eu vou parando e eu vou frisando para você entender. Povo de Deus levado cativo, ok? Primeira coisa que o rei faz, que é os jovens. Para quê? Para mudar a mente dele, porque jovem aprende rápido. Nego velho é burro velho. E ele propõe já a troca de nome. E aí o rei quer dar as iguarias do rei para ele. Mas Daniel, como ele tem conhecimento daquilo que Deus quer que a gente coma, Daniel, menino educado, Daniel propôs para o chefe de cozinha que ele desse legumes para ele e água. A comida de Daniel seria essa, legumes e água. Tá bom? Vamos lá, verso 13. Verso 13 fala assim, ó, Daniel continua falando. Daniel falou assim, ó, me dá 10 dias comendo legume e água, depois você vem aqui e faz um teste com a gente. Aí no 13 Daniel fala assim, ó, então, se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme você observar, você vai proceder para com os teus servos. Daniel, ele faz uma proposta para aquele chefe de cozinha. Ó, me dá 10 dias comendo legumes e tomando água. Tá? E para os outros, tá bom, você pode dar as iguarias. E depois de 10 dias, tá? 10 dias só, você vem aqui para ver como é que a gente tá. Verso 14, olha lá. O chefe da cozinha, ele consentiu e os experimentou 10 dias. Tá bom? Presta atenção. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores. O semblante de quem? De Daniel,
de Misael, de Ananias, o semblante dos quatro estavam bem melhores. Olha lá, eles estavam mais, e ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Os semblantes dos filhos de Daniel. E eles estavam o quê? O que está escrito na tua Bíblia aí? O que está escrito na sua, Carol? Mais sadios e mais fortes. O que está escrito na sua, Eduardinho? Mais bem nutridos do que todos os jovens. Resumindo, eles comendo legumes e bebendo água, eles estavam o quê? A Bíblia fala que eles estavam o quê? Melhores, mais fortes. Verso 16. Assim, o dispenseiro, que quer dizer o chefe de cozinha, tirou a porção das iguarias do rei e o vinho de que deviam beber e lhes dava legumes. O chefe de cozinha viu que eles comendo aqueles legumes e bebendo aquela água, eles ficaram mais fortes. O chefe falou, poxa vida, eu tenho que fazer um trabalho para o rei. E eu vi que eles comendo isso, ficaram mais fortes do que comendo a comida do rei. Vamos lá. Verso 17. Quanto a estes 4 jovens, Deus deu-lhe o que está escrito aí? Conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Meus amigos, só do fato deles escolherem a comida do seu Criador, do Rei dos Reis, do Deus Criador, só o fato deles optarem por comer aquela comida que Deus havia dado para eles lá no Éden, a Bíblia está falando assim que eles ficaram com muito conhecimento, com muita inteligência em todas as letras, mas Daniel está falando aqui que o entendimento dele, que deu entendimento em toda a visão e sonhos. Quando a gente for estudar, a partir de hoje, nós vamos estudar o livro de Daniel. Hoje vai ser Daniel capítulo 1, e depois nós vamos estudar todo o livro de Daniel. Você vai ver o que Daniel fez em Babilônia. É maravilhoso. E você que gosta de história, pode acompanhar puxando data histórica, que você vai ver que vai ser... Eu quero que você entenda o primeiro capítulo, porque o primeiro capítulo do livro, ele é o mais importante. Por que é o mais importante? Porque ali a pessoa está decidindo como vai ser, como começou a sabedoria de Daniel. Por que Deus agiu no coração de Daniel? Por que Deus falava com Daniel? Tá bom? Verso 18. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. Presta atenção. Acabou o tempo da comida e agora o chefe pegou e levou eles aonde? Apresentar para o rei, do rei de Babilônia, Nabucodonosor. Olha o verso 18. Eu já li, né? Verso 19, ó. E o rei falou com eles, entre todos eles não foram achados outros tais como quem? Como Daniel, como Ananias, como Misael e como Azarias. Portanto, eles ficaram assistindo diante do rei. O rei contratou esses 4 jovens. A Bíblia não relata, mas tinha muitos jovens, muitos. De todos ali, o rei escolheu os 4. Olha o verso 20. Olha o verso 20. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou quantas vezes mais inteligentes, Estevão? 10. Quantas vezes ele era mais inteligente em matemática? Quantas vezes ele era mais inteligente em português? 10. Quantas vezes ele era mais inteligente que inglês? 10. Quantas vezes ele era mais inteligente em história? 10. Quantas vezes ele era mais inteligente para Deus? 10. 10. 10 vezes mais inteligente. Comendo o quê? Legumes e água. Essa palavra legumes e água, no original, é a mesma dieta que Deus deu lá no Éden para o homem.
Ok? Esses 4 jovens, eles se tornaram príncipes em Babilônia. No capítulo 2, a partir do 3, 4, Daniel chega a ter cargo político em Babilônia. Presta atenção. O que eu quero que você entenda aqui é o seguinte. Primeiro, foram levados cativos para Babilônia. Vamos pontuar. Segundo, mudaram o nome dele. Terceiro, o rei queria que eles comessem a comida do rei. Daniel, o que ele fez? Daniel falou assim, puxa vida, ele deve ter falado lá para Ananias, né, para os amigos dele, puxa vida, a gente não pode comer, agora a gente tem que se purificar. Agora a gente tem que se purificar, agora a gente precisa comer aquele alimento que Deus deu para a gente no Éden. E Daniel decidiu no seu coração a comer o quê? E logo que Daniel decide e fala para o chefe de cozinha, a Bíblia fala que Deus achou o que nele? Graça. Quando você começa a fazer a vontade de Deus, o que Deus acha em você? Graça. Quando você começa a fazer aquilo que Deus quer, né? O que Deus acha em você? Você é abençoado quando? Demora um pouquinho? Em quanto tempo Daniel foi abençoado aqui? Na hora. A hora que ele pediu para comer da iguaria, Deus amoleceu o coração do chefe, não foi? Sim. E o chefe fez um teste de 10 dias, e nos 10 dias como é que eles estavam? Mais fortes, mais espertos. E depois, no teste final, quantas vezes eles estavam mais inteligentes? 10 vezes. 10 vezes mais inteligente. Por que Daniel decidiu? Presta atenção. Deus, ele é o nosso Criador, não é? Deus conhece você por dentro? Deus conhece todos os seus órgãos? Sim. Deus sabe o que é melhor para você, não sabe? Então nós vamos mudar aqui. Nós vamos abrir a Bíblia agora em Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia, tá bom? Por que eu quero ir para Gênesis capítulo 1? Presta atenção. Nós somos criaturas de quem? Deus. De Deus. Quem nos fez? Quem foi? Deus. Deus conhece meus órgãos tudo por dentro? Deus conhece tudo. Deus conhece como é que é o meu metabolismo. Deus sabe como é que é o meu DNA. Deus sabe como é que procede o alimento que coloca dentro de mim, né? E quando Deus criou o homem, Adão e Eva, ele deu o melhor ou deu o pior para Adão e Eva? Porque se ele é Deus, ele deu o melhor. Se ele deu o melhor, então Daniel, quando viu que precisava agora, no momento difícil, que o povo está cativo, ficar 10 vezes mais inteligente, Daniel fez o quê? Daniel voltou lá para Gênesis. Daniel falou, não. E nós vamos ver agora, nós vamos ficar impressionados. Presta atenção, Daniel pediu legumes e água. O que você entende por legume? Verduras. Verduras e frutas? Faz parte. E você, Carol? Legumes é abobrinha, berinjela, grãos que dá, né? Legumes, frutas. Daniel decidiu por isso. Por que Daniel decidiu por isso? Porque era o momento que precisava. Ele precisava ter um cargo naquele governo. Ele precisava estar ali com Nabucodonosor. E depois a gente vai estudar o livro de Daniel, você vai ver o que Deus fez através de Daniel, só por Daniel decidir se alimentar, só isso. É difícil você mudar a sua alimentação? É muito difícil. Mexer com a boca é difícil. Mas Daniel, no momento difícil, viu. Em Gênesis, capítulo 1, eu vou ler aqui, ó, a partir do verso 26. 26. Vou ler o verso 26 aqui, ó. Sublinhei errado aqui, deixa eu sublinhar certo aqui. E disse Deus: façamos o homem a nossa Semelhança. imagem, semelhança, tá bom? Conforme a nossa semelhança. E ele domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Aí no verso 27 fala assim, ó. Aqui está o nosso mentor, aquele que nos criou e aquele que sabe o que é melhor para a minha saúde, não é? E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Criou homem e mulher os criou, tá bom? Aí o verso 28, ó. E Deus os
Abençoou. E Deus lhes disse: frutificai-vos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move na terra. Certo? Aí Deus no verso 29, eu quero que você preste atenção nisso. E disse Deus. Deus fez o homem e a mulher os criou. E agora Deus vai dar o nosso cardápio. O cardápio que Daniel escolheu. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá o quê? Semente. Não é isso? Que produz esse Que estão aonde? Sobre. Presta atenção na palavra sobre. Sobre a face da terra. E toda árvore que há fruto que dê semente, isso vai ser o seu alimento. Presta atenção. Tudo que dá sobre, em cima da terra, toda árvore e fruto que tem semente dentro, vai ser o alimento do homem. Esse era o alimento que Deus tinha dado para o homem no Éden. Esse é o alimento original. Esse era o alimento, não vai dar tempo de eu falar tudo aqui. A idade de média, antigamente, na Bíblia, Matusalém morreu com 969 anos. Se você quer acreditar, acredita. Se você não quer acreditar, não tem culpa. Eu creio na Bíblia. Eu creio que o homem foi engolido por uma baleia, né? Eu creio que o Mar Vermelho foi aberto. E a Bíblia relata em Gênesis capítulo 5, você pode ler tudo ali, eu não vou ler agora. Todas as idades. Noé morreu com 720 anos. Deus agora, ele deu todo o alimento que está sobre a face da terra, em cima da terra. Ah, Eduardo, embaixo da terra. Eu não vou entrar nesse detalhe agora. Não é isso que eu quero falar, tá bom? Mas embaixo da terra, só para você entender como Deus é inteligente e Deus é ciência. Embaixo da terra, o que tem embaixo da terra? Batata, mandioca, beterraba. Por que esses alimentos o Criador deixou debaixo da terra? Hoje, eu compro alimento orgânico. Quem conhece a minha história, não dá tempo de eu contar a minha história, eu não quero contar. Eu pesava 160 quilos, eu fiz essa dieta quando eu tinha 37 anos, eu fiquei com 82 quilos. Alguns que estão aqui na live sabem disso. E depois eu larguei tudo, voltei, engordei tudo de novo, tô gordo agora e comecei na minha dieta de novo. Deus é ciência, Deus é inteligência, Deus conhece o teu corpo. Quando entra uma substância aqui dentro que ele programou para ser digerida, você não vai ficar doente. Êxodo capítulo 15, verso 26. Eu não vou ler, mas anota aí. Êxodo 15, 26. Se ouvir atentamente a voz do Senhor Deus, fizer o que é reto diante de seus olhos, inclinar os seus ouvidos aos seus mandamentos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Daniel está no momento crítico da história do povo de Deus. O povo de Deus outra vez foi levado cativo para a Babilônia. E agora ele falou, não dá, agora eu tenho que me alimentar conforme Deus quer. Eu preciso estar puro. E Deus, na sua ciência, deixou os alimentos debaixo da terra, batata, para que a terra fosse fértil, para que a terra produzisse. Hoje eu compro alimento orgânico. Sabe o que é o alimento orgânico? É o alimento sem agrotóxico. Então, o que acontece? O homem tira o que tem debaixo da terra, come. Amido, tem muito amido. Esse amido eu como, transforma em açúcar. Açúcar transforma em gordura. A terra fica pobre, a terra não dá mais alimento. Você tem que ficar adubando a terra. Por que a gente tem que adubar a terra? Porque nós comemos o adubo da terra. Deus falou assim, ó, vocês vão comer o que está. Presta atenção na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 29, e frisa na palavra sobre, é em cima. E isso eu vi depois de alguns anos, eu não vi agora essa palavra sobre. É que a gente lê a Bíblia correndo e não presta atenção nos detalhes. Então, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero chegar nas iguarias do rei, daqui a pouco a gente vai mostrar a comida do rei, tá bom? Então veja bem, Deus na sua ciência, ele deu o melhor para o homem. E o melhor é o que é? Legumes a comer e água a beber. E o homem, no princípio, ele vivia muitos anos. Se você acompanhar depois de Gênesis capítulo 5, 700 anos, 800 anos. Agora a gente vai para Gênesis. Vamos abrir a Bíblia agora em Gênesis. Gênesis
capítulo 5. Não, Gênesis capítulo 5 eu não vou ler com vocês agora não. Quero ler Gênesis... Este é o livro. Peraí. Eu acho que é Gênesis, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, tá aqui. Vamos ler Gênesis capítulo 6 a partir do verso 1. Então, com o tempo, na criação, para a gente que é cristão e acredita na Bíblia, a gente vai tirando a cronologia de idade em cima das idades que tem na Bíblia e a gente chega mais ou menos aos anos que tem a Terra hoje, tá bom? Mais ou menos, a gente está no ano 5.997 de criação de Terra. E o livro de Gênesis, quando caiu o dilúvio na Terra, quando o dilúvio caiu na Terra, o dilúvio caiu mais aproximadamente no ano 1600 de criação de Terra. Tá bom? Gênesis capítulo 6 fala assim, ó. E Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E aconteceu, verso 1. E aconteceu que como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, verso 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Eu já contei para vocês a história de Abel e de Caim, né? E já falei para vocês que Caim matou Abel. Eu já preguei sobre isso. E Deus colocou uma marca em quem? Em Caim. E Deus amaldiçoou toda a geração de Caim. E o pessoal estava se misturando, estava tendo jugo desigual. Por exemplo, hoje, você é evangélico, você casa com uma macumbeira. É treta, é briga. Entendeu? Não tem o mesmo perfil. O perfil correto era que, né, o mesmo jugo. Verso 3, deixa eu colocar aqui para vocês acompanharem aí no vídeo. Verso 3. Então disse Deus: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Tá? Agora nós vamos para o capítulo 7 de Gênesis. Adianta a tua Bíblia aí, Gênesis capítulo 7. Verso 1. Então Deus resolveu mandar o dilúvio para a terra. Por quê? Porque o homem se corrompeu demais. Depois a gente vai estudar sobre a arca de Noé, tá bom? Vamos ler em Gênesis capítulo 7. Depois, Gênesis 7 a partir do verso 1, ó. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque eu tenho visto que você é justo diante desta geração. Tá bom? Em 1656 anos de terra, quanto justo Deus achou na terra? Noé só. Noé. E já devia ter muita gente. Então Deus falou: entra você e toda a tua família na arca, porque eu tenho visto que você é justo diante de mim, nesta geração. A geração antes do dilúvio. Tá bom? Aí eu quero que você preste atenção nisso agora, ó. Lembra a semana passada que eu falei que quando você estuda a Bíblia, você tem que saber que ano que foi escrito, quem escreveu, qual era o contexto, né? Daqui a pouco a gente vai ler o livro de Levítico. O livro de Levítico, ele foi escrito por Moisés. Mas esse livro veio depois de 700 anos de Noé. Entendeu? O livro de Levítico, onde a gente vai ver os alimentos puros e impuros, veio depois de 700 anos de Noé. Mas Noé já sabia o que era alimento puro e alimento impuro. Por esse texto você vê, ó. Gênesis capítulo 7, verso 2. De todos os animais limpos, a sua Bíblia está escrito limpos aí? Sim. Tomarás para ti de 7 em 7, o macho e a sua fêmea. Mas os animais que não são Limpos.
limpos, 2. 2 de cada. O macho e a fêmea. Presta atenção. Quantas pessoas eram justas na época de Noé? Ele e a família. Já existia animal limpo e animal que não era limpo? Já existia na época de Noé. Porque eu vou entrar num texto agora, e quando eu falo para as pessoas falam assim, mas isso foi lei de Moisés. Mas Moisés veio depois de 700 anos de Noé. Tá bom? 700 anos de Noé. E até antes do dilúvio, o homem não comia alimento cárneo. Não sabia, não comia. Por isso que ele vivia muito. Deus mandou o dilúvio e falou assim, ó, a expectativa de vida agora é até os 120 anos. Porque agora Deus vai autorizar eles a comerem carne. Quer ver, ó? Presta atenção. Verso 3. Também das aves do céu, de 7 a 7, macho e fêmea, para conservar em vida a sua espécie sobre a face de toda a terra. Tá bom? Nós vamos pular para o verso 5, ó. Verso 5. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de quantos anos? 600. Meu pai do céu. Quantos anos tinha Noé? 600. 600 anos. Será que é verdade? Eu posso crer na Bíblia? Eu tenho que crer na Bíblia, porque se eu não crer, Noé tinha... Olha, se não existisse Bíblia, não existia saravá, umbanda, espiritismo. Tudo é tirado de onde? Na Bíblia. Na Bíblia. Então, Noé tinha quantos anos aqui? 600. 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. O dilúvio caiu sobre a terra, né? Ó, verso 7. Olha que bacana. Não vai dar tempo de eu ler tudo aqui, porque senão fica muito. Depois você lê a história de Noé. Noé pregou 120 anos que ia cair o dilúvio. Noé pregou a mensagem 120 anos falando do dilúvio. Sabe quantas pessoas acreditaram? Só a família dele. Eu acho que a família dele entrou na rabeira dele também. Falou, vou seguir meu pai aqui porque meu pai... Gêmeos, filhas, não. Acho que o Noé falou, entra na arca, rapaz, me segue que Deus está comigo. Olha, 120 anos, ninguém entrou na arca, só ele e a família. Né? Presta atenção. Verso 7, Noé entrou na arca e com ele seus... Quem mais? Sua? E as mulheres de seus? Filhos. Olha, as noras também entrou. Genro, nora, foi tudo. Por causa das águas do dilúvio. Ó, verso 8, ó. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos e das aves de todo réptil sobre a terra. Então, tudo entrou. Verso 9. Ó, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenou. E aconteceu, verso 10, que passados 7 dias vieram sobre a terra o quê? O dilúvio. Começou a chover. E quando começou a chover, eu imagino assim que as pessoas devem falar, oh, começou a chover, hein? Sabe por quê? Porque um dia eu vou mostrar para vocês, não chovia sobre a terra. Essa foi a primeira chuva que caiu sobre a terra. Porque se você estudar Gênesis e prestar atenção em Gênesis, existia uma brisa que molhava a terra. Depois a gente vai estudar sobre isso, é outra coisa curiosa, tá? Nunca havia chovido na terra. Só caía aquele orvalho, sabe? E regava a terra. Aí começa a chover. Aí o homem olha para cima, Noé pregou que ia chover, não pregou? Ele olha para cima e falou, sabe aquele velho doido lá que pregava? Sabe aquele doido que falava para nós a Bíblia? Sabe aquele doido que falava dos mandamentos? Sabe aquele doido lá que falava para nós estudar a Bíblia, que ia acabar o mundo? O pai começou a chover, vamos correr para a arca. Dizem que quando a turma chegou para entrar na arca, Noé deixou a porta aberta para entrar. O anjo de Deus desceu e fechou a porta. E o anjo Gabriel falou assim, aqui não entra mais ninguém, acabou o tempo de misericórdia. Essa foi a primeira pregação de Noé. E a nossa pregação agora é essa. Não vai vir água agora, vai vir o que agora? Fala bem alto, o que vai vir? Fogo. Vai vir o quê? Fogo. Fogo do quê? Bola de fogo. De enxofre.
de enxofre. Deus fala e Deus cumpre. Tá? Vamos acompanhar aqui, ó. No ano, verso 11, olha que bacana, ó. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, a chuva começou a cair. E as janelas do céu nunca havia chovido. Presta atenção nisso. Nunca havia caído chuva do céu, cara. E Deus deixou uma marca, eu não vou ler tudo, mas vamos ler mais um pouco. Verso 12. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia, verso 13, entraram na arca de Noé seus filhos, Sem, Cão, Jafé, sua mulher, mulheres e seus filhos. Eles e todo, verso 14, eles e todos, e todo animal, conforme a sua espécie, todo gado, e toda a terra, conforme a sua espécie, e toda a árvore, conforme a sua espécie. E toda a carne, ok? Olha, o verso 17, aqui embaixo, fala assim: e durou o dilúvio 40 dias sobre a face da terra. E cresceram águas e levantou a arca. E a arca começou o quê? Imagina, 40 dias chovendo, a arca rodando. Hã? E quem estava salvo? E o povo lá embaixo, a hora que começou a encher, clamando para Noé. Morreu. Não dava para entrar mais na arca. Acabou o tempo de misericórdia. Acabou o tempo da graça. Nós estamos em tempos difíceis agora. Né? Um dia a porta da graça se fecha também. Tá bom? Eu não vou ler toda a história aqui. Eu só queria que vocês entendessem isso. Deixa eu ver se está em Gênesis capítulo 8, o que eu quero ler para vocês. Eu acho que esse é o 9, capítulo 9, versículo 3. Ó, vamos no 8 um pouquinho. Capítulo 8. Ó, vamos ler aqui o verso 1. E lembrou-se Deus de Noé e todos os seres viventes e de todo o gado que estavam com ele aonde? Na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Parou de chover. Cerraram-se também do abismo a janela dos céus e a chuva dos céus deteve. Não é isso? Sim. E as águas, verso 3, as águas iam-se escoando continuamente sobre a face da terra e ao fim de 150 dias, porque parou de chover, mas Noé ficou dentro da arca ainda 150 dias. Então foram 200 dias dentro da arca. 40 dias choveu e 150 dias ele ficou aonde? Na arca. Esperando a água fazer o quê? Baixante. Você já foi na praia? Você que é da praia vai entender o que eu vou falar. Uma vez eu fui pegar meu barco na praia e tem um pescador de 90 anos. Eu falei assim, olhei para a montanha e falei assim, rapaz, olha que coisa linda ali. Ele falou para mim assim, filho, lá em cima tem a casquinha do mar, lá em cima. Eu falei, é mesmo, seu Manuel? Ele falou, tem. Tá cheio de casquinha do mar lá. O mar um dia esteve lá. E tá vendo aquela pedra que subiu lá em cima, filho? Eu falei, tô. Ele falou, foi o dilúvio que levou ela lá. Eu fiquei impressionado. E eu conversei com o Chicão aqui do condomínio. A gente tem água direto da cachoeira. O Chicão, quando sobe na cachoeira, eu perguntei, Chicão, ele falou, meu, tá cheio de conchinha lá em cima nas pedras. Um dia a água teve lá. Para quem não acredita no dilúvio, pode ter certeza. Entendeu? Aí fala assim no verso 4, que a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes. Tá bom? No verso 7, eu não vou ler tudo isso aqui, depois vocês leem. Agora eu vou partir pro 9. Gênesis capítulo 9. Aí Deus agora dá o cardápio depois do dilúvio, ok? É isso que eu quero que você preste atenção. Teve um cardápio até o dilúvio. Eles comiam carne até o dilúvio? Não. Era legumes e água. Quantas vezes mais inteligente? 10. 10. Quantas vezes eles viviam mais? 10. Qual é a minha média de vida? 20 anos. Não, o homem hoje vive uns 70 anos, 75. Noé morreu com 700 e poucos anos. É 10 vezes? Mais. 10 vezes? Mais. Será que se eu comer assim eu vou ver 10 vezes mais? Não vou, né? Mas eu tô dando, né? Eu tô dando exemplo, mas tudo... Ela falou que agora o máximo
Mas tem tudo a ver, tá bom? Aí, fala assim, ó. Fala assim. Gênesis capítulo 9, Deus vai falar com Moisés agora, verso 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Ok? Eles teriam agora que encher a terra. No verso 2. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra. Ó, agora ele falou assim, ó. E o medo de vocês virão sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave do céu. Por que o medo? Porque agora eles teriam que fazer o quê? Caçar. Caçar e matar o animal, né? E todos os peixes do mar nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move que é vivente será para o vosso Mantimento. Presta atenção, esse tudo, ele tem um limite. Quando ele fala assim, tudo quanto se move que é vivente será para o vosso mantimento, tudo vos tenho dado como a erva verde. Agora Deus agora deixa os homens comer também o quê? Carne. As ervas verdes. O que são ervas verdes? Fruta. Alface, tudo que é folha. O animal come o quê? O animal rumina, ele come o quê? Folha verde. Deus agora autoriza o homem comer folha também, porque agora o homem ia comer o quê? Carne. E a folha faz o quê dentro da gente? A folha limpa. Ajuda a limpar, tá bom? Aí mas esse tudo quanto se move, a pessoa entende assim que é tudo o quê? Tudo é tudo, né? Já já a gente vai chegar lá. Aí ele fala assim, ó. Verso 4. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei, verso 5, ó. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um eu requererei. Agora Deus autoriza Noé comer o quê? A carne. Mas qual carne? Tudo? Não. Quantos tipos de animais entrou na arca? 7 casais de limpo e 2 casais de que não eram limpo. Ok? 7 casais de limpo e 2 casais que não eram limpo. Noé sabia o que era um animal puro e sabia o que era um animal impuro? Lógico que sabia, porque quando ele colocou na arca, Deus mostrou para ele. Você traz 7 animal puro e 2 que não é. Noé já sabia qual era o puro e qual não era. Mas quando Deus escreveu de tudo que se move pode comer, sabe o que o homem começou a fazer? O homem começou a comer tudo. Começou a comer tudo que se movia. Porque Noé não entendeu que na arca entrou animal limpo, puro e animal impuro. E Noé começou a comer tudo que se movia. Tudo. Sai um rato do buraco, o cara vai lá e mata o rato. Sai uma cobra, o cara vai lá e mata a cobra. Vai lá e come o cachorro. Começou a comer tudo. E começou o povo a ficar impuro. Depois de 700 anos veio quem? Moisés. Ok? Agora eu quero que você vá em Levítico. Livro de Levítico, capítulo 11. Depois de Êxodo. Depois de Êxodo aí é Levítico. O que eu quero que você entenda é o seguinte: na arca entrou animal puro e animal impuro. E Deus falou: agora tudo que se move agora você pode comer, tá bom? Aí o povo não entendeu a mensagem. Como o povo não entendeu a mensagem do dilúvio, não entendeu de tudo. Aí vem Moisés e escreve isso num livro. Lembra que eu falei para vocês que estão presentes aqui, lembra que eu falei do livro? Que Moisés escreveu aonde? Num livro. As leis de Deus foram escritas aonde? Na pedra. Na pedra. E Moisés escreveu a lei aonde? No livro. No livro. Moisés agora escreve no livro. O que Deus já tinha falado para Noé, de animal limpo e animal que não é limpo. O que fazia parte das iguarias do rei? Está aqui, ó. Levítico 11, verso 1. E falou o Senhor
a Moisés e a Arão, dizendo-lhe, verso 2, fala aos filhos de Israel, dizendo, esses são os animais que comereis dentre todos os animais que estão sobre a face da Terra. Moisés falou assim, gente, quem mandou vocês comer isso? Ah, Deus mandou comer tudo que se move? Não. Eu agora vou escrever para vocês o que pode comer e o que não pode comer dos animais que estão onde? Na Lua? Não. Em Marte? Não. Em Júpiter? Não. No céu? Aonde? Na Terra. Aonde que eu tô? Na Terra. Eu sou de onde? Da Terra. Eu sou da Terra? Sim. Então, isso aqui serve para quem mora onde? Na Terra. Na Terra. Todos nós moramos na Terra aqui? Ou tem algum marciano aqui? Não. Não tem, né? Então todos nós moramos onde? Na Terra. Na Terra. Vamos lá. Verso 3. Eu quero que você preste atenção. Dentre os animais, todo o que tem as unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas e rumina, deles comereis. Tá? Todos que têm a patinha dividida em duas, né? Rachada em duas, e ele rumina, e nem o boi rumina, o boi pega o alimento, quer ruminar. Ele mastiga, joga para dentro do intestino, Volta. depois volta, ele rumina, mastiga, ele fica ruminando, entendeu? Todo animal, aí Moisés fala assim, ó, agora eu vou explicar quando Deus falou todo para você. Vocês não lembram que Deus falou para Noé colocar animal limpo e animal que não era limpo? Existe animal puro e animal que é impuro. Que Deus fez esses animais, eu já vou explicar para que Deus fez os animais impuros. Existe um serviço para eles aqui. Tem que ser feito o serviço dele. Assim como não era para eles comer o que dava debaixo da terra e engordou, que nem eu, assim tinha o animal sujo e o animal limpo. Então, Moisés falou, ó, dos que têm a pata fendida e rumina, ele fala assim, verso 4, ó. Verso 4. Deste, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas, o camelo que rumina, mas não tem a unha fendida, esse vos será Imundo. imundo. O camelo, ó, de novo, o camelo que rumina, mas ele não tem a unha fendida, o camelo é o quê? Imundo. Imundo. Aí verso 5, ó. E o coelho, porque rumina, mas não tem a unha fendida, é o quê? Imundo. O coelho. Vocês conhecem alguém que já comeu coelho? Não. Já conhece? Pode falar alto, conhece, Kaique? Sim. Conhece? O coelho é imundo, tá bom? Não sou eu que estou falando, não. É Deus, tá bom? Aí vem aqui, ó. Verso 6. E a lebre, porque rumina, mas não tem a unha fendida, também é Imundo. imunda. Agora vem o verso 7, ó. Também o... Porco. Também o... Fala alto, João. Também o quê? Porco. O porco. Sim. O porco, porque tem as unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina, esse vos será? Imundo. Eu não vou ler tudo aqui, depois você pode ler todo o Levítico 11 e ele vai dar o cardápio completo para você. Tá? Presta atenção numa coisa. Quem falou que o porco é imundo? Deus. Deus falou que o porco é imundo. Deus é o nosso Pai, o nosso Criador. E Deus falou para mim não comer. Porco. E quando a pessoa chega pra gente e fala assim, nossa, mas a carne de porco é tão gostosa. Gente, vai gostar, pecar é gostoso. Fazer coisa errada é bom. Nem tudo que é gostoso é saudável, né? E nem tudo que é saudável é gostoso. É Deus que falou que o porco é o quê? Imundo. Mas ele já tinha falado para quem? Quando o porco entrou na arca, quantos casal dele entrou? 2. 2, porque ele era animal Imundo. imundo. Noé sabia que ele era imundo? Sabia. Sabia. Mas a turma depois de Noé começou a comer. Aí a turma fala assim, tem nada a ver não, pode comer. Olha, lembra lá no Éden, que a serpente falou assim, ó, pode comer que você não vai morrer? Quando o cara fala assim pra você, não tem nada a ver, pode comer, você pensa, não fala que você vai ofender, você fala assim,
Aparta-te de mim, Satanás. Tá entendendo? Deus falou para fazer o quê? Não comer. Coronavírus. É bênção ou maldição? É maldito, porque é uma. O que aquele chinês come lá? Eles comem cachorro? Come. Eles comem morcego? Come. Eles comem rato? Come. Eles comem porco? Come. Comem sapo? Come. Comem barata? Come. Comem aranha? Come. Maldição! Maldição sobre a face da terra. Nós que estamos aqui na terra, participamos dessa maldição. Por quê? Porque são malditos. Deus falou para não comer, a maldição vem. O porco é puro ou é impuro? Impuro. Deus falou para fazer o quê? Não comer. Para não comer. Você é obediente a Deus? Por quê? Ir para o céu é uma questão de obediência. Lembra de Daniel? Daniel comeu das iguarias do rei? Não. Você sabe o que o rei Nabucodonosor fazia dia 25 de dezembro? No grande aniversário de Tamuz, porque Tamuz era um rei pagão de Babilônia, que nasceu dia 25 de dezembro. Sabe qual era o prato especial de Tamuz na ceia da meia-noite? Um porco com uma maçã na boca. Sabe por quê? O diabo põe um porco com uma maçã na boca? Para afrontar Deus. E quando você come o porco, o diabo chega para Deus e faz assim, ó. Ó o teu filho aí, ó. Desobediente. Você morreu por ele, seu trouxa. É uma ofensa. Quando a gente peca, o diabo, ele tem acesso lá, viu? Escuta a história de Jó. Deus estava numa reunião, quem foi que apareceu? O diabo. Apareceu na reunião. Deus falou, o que você quer aqui? De onde você vem? O diabo falou assim, eu vim lá da terra. Só tá zanando aquela turma. Lá só tem orelha seca. Lá só tem gente que peca. Deus falou assim, vai até Jó e testa ele. Só não tira a vida dele. Eu quero ver se ele vai me renegar. O diabo foi, desceu e veio. Matou os filhos de Jó. Tirou toda a riqueza de Jó. Pegou todas as fazendas de Jó. E a mulher de Jó falou, renega esse teu Deus. E ele falava assim, você é uma doida. Aí ele ficou leproso, enfiridado. A esposa dele raspava o corpo dele com casca de telha. Renega esse teu Deus, Jó. Ele falou, não. Resumindo a história, o diabo atentou, e Jó não renegou a Deus. E Jó já era rico, mas depois disso ele ficou 10 vezes mais Rico. legumes e água a beber, 10 vezes mais inteligente, mais forte. Porque Deus é sábio. Deus é sábio. Então presta atenção. Não vai nessa, não. Não tem nada a ver. Não tem... É lei de Moisés, não é. Ó, eu quero que você entenda o seguinte. Noé já sabia de animal limpo e impuro. Né, Edu? Noé já sabia. Não veio com Moisés, não. Moisés só veio agora escrever para eles não Comer. esquecerem. Eu quero que vocês anotem e leiam, porque é legal quando você lê, você fala, ó, pô, essa é a lei de Moisés. Aí você vai falar para eles assim, ó, em Gênesis lá, Noé já sabia o que era animal limpo e impuro. E Noé veio no 1600 anos de criação e Moisés veio no 2200 anos. Quase 600 anos para frente. O povo se corrompeu de novo e Moisés vem falando dos alimentos. Vamos ler mais um pouquinho de alimento. O Levítico 11:7 fala assim, também o porco, porque tem as unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina, esse vos será Imundo. imundo. O que mais as pessoas fazem na ceia de Natal? Compram o quê? Uma leitoa para comemorar o quê? O nascimento de quem? Jesus. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Quem nasceu no dia 25 de dezembro foi Tamuz. Tá bom? Jesus nasceu provavelmente setembro ou outubro. Tá? Que era a época em que os pastores pastoreavam. Dezembro é geada lá, tá bom? Verso 8. Verso 8 fala assim. O verso 7 fala assim, ó. Eu vou ler o 7 e 8 corrido, para você entender. Também o porco, porque tem as unhas fendidas e fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina, esse você será imundo. Das suas carnes não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres. Esses vos serão imundos.
Você se lembra quando Jesus veio na Terra? Você pode procurar no Google aí, você escreve no Google assim, eu não sei onde está o... Jesus espantando o demônio na manada de porco. E um jovem todo endemoniado, Jesus tirou os demônios dele e jogou aonde? Nos porcos. Tá bom? Vamos ler o 9? Vamos ler o 9 aqui. Eu já vou finalizar. O verso 9, ó. Esse também é interessante. Porque já perguntaram para mim assim, Eduardo, por que você não come camarão e você não come peixe de couro? Vou explicar. Verso 9. De todos os animais que há nas águas, comerei os seguintes. Todo que tem barbatana e... Escamas. Todo peixe que tem barbatana e escama eu posso... Comer. Nas águas, nos mares e nos rios, esses comereis. Olha o verso 10, ó. Mas todo o que não tem barbatana, nem escama nos mares, nos rios, e todo o ser vivente que há nas águas, esses vos será para vós abominação, impuro. Por que Deus deixou os peixes de couro na água? Lá no mar tem fossa? Quem faz a limpeza do mar? Todos os peixes de couro, e o camarão é considerado a barata do mar. É impuro também. Ele não tem escama nem barbatana. Se você mostrar a escama e a barbatana do camarão, eu como. Então eles servem para fazer a limpeza dos mares. Assim como o urubu. Você já viu alguém comer urubu? Não. Urubu faz o quê? Come carne. Urubu veio para fazer a limpeza. O animal morre, o urubu vai lá e faz o quê? E come. O porco, o urubu, tá? Deus é inteligente. Então presta atenção. Deixa eu falar uma coisa para você. Ah, Eduardo, mas isso tá ligado no quê? Na minha salvação. O que tem a ver isso com a minha salvação? Quando a gente começar a estudar o livro de Daniel, a gente vai entender por que que isso é tão importante. Quando você se alimentar bem, a sua mente fica 10 vezes. 10 vezes mais inteligente. Ok? Então, quando vierem falar para você agora assim, não tem nada a ver, você vai falar assim, não, tem a ver sim. Quem está falando isso? O Eduardo? Não, não é Eduardo. Anota o texto bíblico, vê a live mais uma vez, tá bom? Vê a live mais uma vez, anota o texto bíblico que você vai ver. Agora nós vamos ler aqui, para finalizar, Marcos, capítulo 5. Para finalizar, Marcos tá lá no Novo Testamento. Achei para ele, do Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Ele entendeu. Vamos ler Marcos, capítulo 5. A partir do verso 1 eu vou finalizar aqui. Tá bom? Marcos, capítulo 5, verso 1. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Ok? Verso 2. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Ó, aqui está falando de Jesus. Jesus chegou do mar. Ao lado, né? Ao lado. E saindo do barco, lhe saiu logo ao seu encontro um homem com espírito imundo. Imundo. Esse homem estava com qual espírito? Imundo. Saiu do sepulcro. Olha lá. O qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam prender. Ó, estava tão imundo, tão doido, que nem cadeia, acho que o bicho comia até o ferro. Era um demônio. Verso 4. Porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões, grilhões é corrente, cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. O cara era um demônio que comia até corrente. Verso 5. E andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Tá bom? Verso 6. E quando ele viu Jesus ao longe, o que ele fez? Adorou. O adorou. Olha o verso 7, que bacana, ó.
e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Mas quem estava falando isso era o espírito imundo que estava dentro daquela pessoa. Tá bom? Até o demônio reconheceu que ele era o Filho de Deus. Olha o 8. Olha o 8, fala assim: porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Lembra dos animais imundos? Impuro? Ó o 9. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Jesus falou assim, ó: qual é o teu nome? O Gramunhu, ele respondeu assim, ó: Legião é o meu, porque somos quanto? Muitos. Cara, tinha muito demônio no corpo do cara. O meu fala, o meu nome é multidão. Né? Olha o 10. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada do quê? Porco. Porcos. Uma grande manada do quê? Porco. De porco. Olha só o verso 12. E todos aqueles demônios lhe rogaram. O que os demônios pediu? Quem pediu foi os demônios. Manda-no para aqueles, Porco. Porcos. para que entremos neles. Misericórdia. Nossa. E olha o verso 13. E olha o verso 13. Agora, o porco é animal puro ou impuro? O espírito que estava naquele homem era imundo ou era limpo? Imundo. O que o demônio que estava dentro dele, aquela legião, pediu? Os Pra porcos. jogar pros Me porcos. manda naquela manada do quê? Porco. De porco, porque o porco é o quê? Imundo. Imundo. Jesus Olha o verso 13. E Jesus logo permitiu. permitiu. E saindo dele, aqueles espíritos imundos entraram aonde? Nos Os porcos. porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar e afogaram-se todos. Presta Eu também atenção, era eu quero um falar porco. com você e com vocês aqui. Vocês querem serem limpos ou sujos? Limpo. Vocês querem serem imundos ou limpinhos? Limpo. Como é que eu vou se apresentar diante de Deus comendo coisa imunda? Porque, veja bem, Limpo. ele é impuro e aqueles demônios pediu para ir para onde? Por que aquele demônio não pediu para entrar sei lá, Um ganso. num ganso, numa galinha, Um cavalo. Uma porra. numa abóbora lá? Me manda naquele pé de abacate. Porque o abacate é limpo. O demônio gosta de sujeira, o demônio gosta de coisa porca, o demônio gosta de coisa podre. O demônio gosta dessas coisas. Tá bom? Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos entender a mensagem. Qualquer dúvida pode me chamar, eu estou com todo mundo, tá bom? Vamos fazer uma oração? Vamos. Vamos lá. Senhor Deus e Pai, que esta mensagem possa penetrar os nossos corações e que nós tenhamos, como está escrito em João 10:10, teu filho falou para que quando ele veio para trazer vida e vida em abundância para todos nós. Nós possamos aceitar a mensagem da Bíblia, aceitar a mensagem de Daniel, e se a partir de hoje, Pai, eu recebi essa luz, que eu coloque essa luz em prática na minha vida para que eu seja abençoado. Nós te pedimos em nome do teu Filho amado.